Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Bia Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. Eu gostaria também de destacar o apoio exclusivo da MDTV 35.1 de Mogi Guaçu. Agora vamos rapidinho, como sempre, para dar uns recadinhos aí para você aí de casa, tá bom? Você está precisando conquistar a sua habilitação? Eu indico a Autoescola Estrela. Inclusive, eu conquistei a minha habilitação na Autoescola Estrela, porque eles já estão há 28 anos formando condutores e construindo história de sucesso nas estradas. E o endereço da Autoescola Estrela é a Avenida 9 de Abril, número 543, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 987 83 4645. Autoescola Estrela e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Agora, você quer um rolê de tradição aqui na cidade de Mogi Guaçu? Eu indico o Profeta Pub. O endereço do Profeta Pub é Rua Vereador João da Rocha Franco, número 39, no centro de Mogi Guaçu. Eles têm um Instagram também, que é @ProfetaPub. E lá toda semana tem novos ritmos, novas bandas, novas músicas, um ambiente extremamente super descolado. Você não pode perder, você precisa conhecer. Profeta Pub e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você quer um lugar para diversão com os amigos e a família, regado a muito rock and roll? É a Choperia Tradição. E o endereço da Choperia Tradição é Rua Professor Luiz Gonzaga de Campos, número 31, Jardim Casagrande, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp, que é 19 99730 1815. Ambiente muito descolado, rock and roll, você precisa conhecer, que vocês vão adorar. Toda semana novas bandas, músicas, é muito legal, viu? Choperia Tradição e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Você está precisando consertar seu computador, seu celular, notebook? Eu indico a SOS Computadores. Inclusive, eu levei meu celular e meu notebook lá e eles ficaram novinhos em folha, zero bala. E lá eles também têm assistência especializada, técnica de excelência, e também eles têm venda de peças e acessórios e periféricos de informática. E conserto de placa-mãe, lá é o lugar certo. E o endereço da SOS Computadores é Avenida Mogi Mirim, número 1168, bairro Areião, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp, que é 19 38 31 37 49. SOS Computadores e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Precisando de serviços mecânicos confiáveis, é na Automecânica Deboche. Lá eles têm uma equipe especializada e equipamentos de última geração para cuidar do seu veículo com todo carinho e atenção. Profissionais de alta excelência, confiança e um ótimo atendimento. E o endereço da Automecânica Deboche é Rua Lindor de Souza Leite, número 915, Parque Cidade Nova, Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 98214 3851. Lá eu levei o meu carro e ele ficou zero bala, então eu recomendo você ir na Automecânica Deboche. Automecânica Deboche, Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Agora, você está precisando fazer a manutenção do seu celular? Eu indico a oficina do celular. Inclusive, eu levei o celular da minha filha e o celular da minha filha ficou
novinho em folha, 0 bala. Então eu indico você levar na oficina do celular, que lá tem assistência técnica especializada e de excelência. Além disso, eles trabalham com os melhores acessórios do mercado. Lá também eles têm venda de iPhones lacrados e seminovos, com o melhor valor do mercado e com parcelamento em até 18 vezes. E o endereço da oficina do celular é Rua Apolinário, número 144, no centro de Mogi Guaçu. Eles também têm o telefone e o WhatsApp para informações, que é 19 3569 7914. Oficina do Celular e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá dado o recado, então. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o fundador do Mogi Guaçu do Futuro, Paulo Gonçalves. Oi, Bia, tudo bem? E aí, tudo pessoal? Jóia, Paulo? Nós aqui, agora você que é o entrevistado, hein? Acho que chegou o momento da gente contar um pouco a história, né, Bia? Então, acho que é bem conveniente a gente estar aqui agora nesse momento, contando um pouco de como que fez tudo, né? Como tudo aconteceu, como que chegou até aqui. E já houve muito essa pergunta, né? Desde o Instagram, desde quando a gente começou a página. Eu lembro que quando eu criei a página Mogi Guaçu do Futuro, que a gente vai falar muito sobre isso hoje, sei lá, tinha dois ou três seguidores, você era uma e acho que mais umas 2 pessoas. E logo no começo alguém já perguntou, oxe, que página que é essa? Né? Mandou uma mensagem lá, e eu lembro que eu respondi para essa pessoa. E depois dali para frente, muita gente pergunta, é página... do que? É política, é uma página de meme, então a gente vai te explicar um pouquinho. Na verdade, você começou com meme, né, Paulo? Foi. Era só uma página do Facebook de meme. Porque foi assim, é importante falar que tudo vem de uma ideia. E eu me baseei em alguns colegas, né? Eu lembro que um trabalho que eu realizei em Campinas, né, com o pessoal, e lá existia, né, ainda existe, mas eles estão parados, existia uma página também no Facebook, ela que se chamava Campinas Depressiva. Eu conheci um dos fundadores, um abraço aí, Luiz Lemos, né, se ele estiver assistindo a gente aí. Ele era um fundador da página Campinas Depressiva lá em Campinas. Estou falando, acho que 2015, por aí. E o trabalho deles era deixar cômico, olha que interessante, era deixar cômico as coisas da cidade, as próprias situações. Então, por exemplo, eles tiravam foto do buraco numa rua da cidade, né, e fazia alguma piada relacionada àquilo, só que tinha um fundo muito importante por trás, que é que se alguém pertinente arrumar aquele buraco, ver a postagem, que ele possa ir lá resolver, se sentir pelo menos constrangido, né, alguém lá que, poxa, eu que sou responsável por manter a rua sempre arrumada, asfaltada, eu estou vendo aquilo lá, estão até fazendo piada, deixa eu ir lá arrumar. Então, esse era um objetivo que eles tinham, né? Levantar, deixar um pouco mais cômico as coisas da cidade e, ao mesmo tempo, fazer com que as coisas funcionassem. E eles trabalharam muito tempo desse jeito, né? Até acho que eles tinham uma sociedade com a página, depois eles pararam um pouco. Mas aí eu guardei essa ideia. Eu falei assim, caramba, que legal, né? Por que será que em algum momento não pode ser feito em Mogi Guaçu? Não fiz logo no momento, fiquei com essa ideia na cabeça. Até o momento que, como a gente sabe, o Mogi Guaçu ela passou por um período muito grande de... Próprio, falando em buracos da cidade, a gente passou uma época aí que tinha muito buraco na cidade, nas ruas. Asfalto caindo, ruim, sabe? Esfarelando, chovia, já virava a lua, né? E aí eu falei assim, caramba, acho que seria legal a gente começar algo nesse sentido, fazer algumas postagens. Aí eu lembro que eu sentei na frente do computador e falei assim, acho que eu vou fazer uma página agora. E não tinha nem o nome. Eu falei assim, vou fazer uma página no Facebook, vou postar. E eu fiquei pensando, sei lá, meu nome. Eu falei, Aí eu lembrei de algumas coisas, lembrei coisas que poderia ser. Eu falei, caramba, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou postar uma foto de um buraco da rua? Para que ele se arrume no futuro. Né? Que daqui uns dias ele esteja arrumado. Esse é o objetivo, espero que funcione. Aí eu falei, então eu quero o Mogi Guaçu muito bem no futuro. Aí eu falei, então deixa o Mogi Guaçu do futuro. Aí eu lembro que eu coloquei esse nome, criei a página, eu mesmo me inscrevi, fui o primeiro, né? Depois você escreveu mais algumas pessoas, muito pouco no começo da cidade, eu lembro que eu coloquei assim, eu coloquei a foto
de 2 buracos da cidade que estavam numa mesma rua. Fiz com que os buracos fossem 2 olhinhos, né? Fiz uma montagem ali, falando, oi, que cidade bonita. Eu lembro dessa Você lembra dessa? Lembro. Foi engraçado. Aí eu falei assim, pô, então beleza, né? Vamos começar. E aí eu falei, caramba, começou a dar comentários. Né? É legal que no começo teve mais comentários do que a gente seguindo a página. Acho que viam, só comentavam, mas não seguia. Aí eu falei, pô, tem fundamento então, funciona. E o interessante é que depois, se eu não me engano, foi alguns dias, e eram buracos que já estavam há muito tempo, eles foram arrumados. Eu falei assim, nem sei se foi por isso, mas foi logo depois da postagem, né? Porque estava muito tempo sem. Coincidentemente, foi logo depois da postagem. Aí eu falei, legal, então se esse for um fundamento que funciona de alguma forma, então tá bom, vai ser assim. E aí eu comecei a postar foto de matos altos, né? Em terrenos baldios, assim, que atrapalhavam visão, que podia trazer insetos, tal, matos. E eu lembro que teve um episódio que tinha um mato bem alto, bem na frente da prefeitura. Bem lá na frente, assim, eu fiz um vídeo até, tá na página Mogi Guaçu do Futuro até hoje. Deu muito comentário, isso aí acho que foi um boom mesmo, né? Esse e um outro que a gente fez aí do Guaçuano indo pra Lua, que a gente vai falar sobre isso. E eu lembro que eu fui lá, filmei um mato bem alto na frente da prefeitura, né? E tava com aquela fama de arrumar praça, aquela coisa toda, já tava começando essa tendência, e eu fiz alguma coisa assim, olha, Mogi Guaçu agora arrumando as praças da cidade, todas bonitinhas, matos cortados. Opa! E filmava um mato bem alto lá na frente. E aí as pessoas começaram a comentar, engajar quanto a isso. Ah, é assim mesmo, na minha rua também tá assim, perto da minha casa também eles falam que vão cortar e não vêm cortar o mato e tal. E eu lembro, isso aí eu fiz com você até, a gente passou lá e depois de um tempo eles cortaram o mato. Eu falei, pô, que legal. Aí a gente começou a trabalhar nessa linha. Lógico que começou a vir meme um pouco mais forte. E até então, nessa época, você não tinha podcast, era não, só a podcast página a gente nem entrou no nessa história Facebook. aí. Era só a página, isso mesmo, Bia. Aí começou a aumentar os seguidores, né? Foi, sei lá, 100 seguidores, 200 e tal. Aí a gente foi indo, 1.000, 2.000, 3.000. E as pessoas compartilhando, eu vi aqui em grupos. É bem interessante quando você faz algo assim, e depois você começa a ver a sua postagem sendo compartilhada em grupos. Eu falei, pô, que legal, então gostaram, então querendo passar a mensagem. Né? Inclusive, teve uma bem interessante que... Lembra quando eles fizeram a reforma da Praça da Capela? Aí eles pegaram o chafariz lá, deram uma limpada, deixaram ele funcionando, e depois de um tempo o chafariz ficou todo sujo. Tô falando que já está aprovado até com foto lá, né? Tá na página Mogi Guaçu do Futuro. Teve uma época que ele ficou bem sujo e não estavam limpando ele. Aí eu fui lá, fiz um vídeo, se eu não me engano, acho que eu fiz uma foto e tal, e coloquei assim, olha, o chafariz bonito da cidade, alguma coisa assim, todo sujo. E deu 1 ou 2 dias, a gente passou lá de novo e o chafariz estava limpo. Eu nunca vou perguntar e nunca fiz isso. Ah, vocês arrumaram porque a gente postou? Ah, foi porque a gente postou que vocês arrumaram? Não. Mas a gente começou a ver que isso aí estava acontecendo. Como aquele mato alto, que era uma toceira. Imagina, pessoal. Imagina uma toceira de mato bem alta na entrada do UPA do Santa Marta. Quem que lembra dessa? Tá no página Mogi Guaçu do Futuro. Tava lá no dia. É legal que você ia entrar pela porta do UPA e o seu mato raspava. Quer dizer, a sua perna raspava no mato, assim. A gente fez uma piadinha do escorpião pulando na perna. E eu fiz essa postagem. Falei, ó, um mato bem alto na frente da entrada do UPA. Daí eles cortaram direitinho. Isso foi no dia... Cortaram e arrumaram tudo lá, né? Agora foi um dia depois. Asfaltaram, né? O estacionamento, tá bem. E tava um tempão, tal, aquele mato, essa torceira bem alta na porta. Coincidentemente, né? Coincidentemente, sim, né? mas é legal. É o que eu falei, Mas uma coisa interessante, né? Que muitas vezes, acho que até várias pessoas já fizeram essa pergunta, né? Como que chegou a vir daí você querer fazer o podcast mesmo? Olha, o podcast foi interessante, viu, Bia? De ter mesa, convidado e etc. Olha só, eu vou responder isso aí e vou dar uma emendada um pouquinho pra gente chegar nisso aí pra ficar mais fácil a ponte da história. Aí a gente começou a fazer muitas histórias, muitos memes, né? Por isso que já respondo uma pergunta que foi, é uma página de memes da cidade? É uma página de memes da cidade. Né? Mas... tem sim um cunho político da boa vizinhança. Já respondendo a pergunta que um monte de gente faz. Essa página Mogi Guaçu do Futuro, ela é política? Isso que eu ia fazer, eu ia perguntar. É lógico. Né, que o povo pergunta, mas o que é? Político? Que lado que você está? Você está contra o governo da cidade, que está atual? Ou você está contra qualquer coisa? Não. Não. Vamos deixar claro, se você quiser fazer um corte, espalhar
você que quer saber sempre o que acontece no Mogi Guaçu Futuro, você faz um corte do que eu vou falar agora. A página Mogi Guaçu do Futuro, ela é uma bola levantada para alguém que queira cortar. Eu vou falar do buraco da cidade, mas eu não estou criticando o prefeito, eu não estou criticando o governo atual que está ali na gestão, né, ou quem quer que seja. Eu só quero que aquele buraco seja arrumado. Poderia ser o A que pudesse estar como prefeito, o B, o C, qualquer um. Eu só quero que eu ande pela rua e esteja com asfalto bom. Eu quero que eu possa andar pela rua e o mato esteja cortado. Essa é a principal função da página Mogi Guaçu do Futuro. Fazer com que o meme leve as coisas se arrumarem, né? Ou pelo menos fazer com que a pessoa pense a respeito. É aquele negócio. Eu postei foto de um mato alto em algum lugar. Se a pessoa pertinente a isso olhar e falar assim, nossa, é minha responsabilidade fazer com que ele mato esteja cortado. Deixa eu ir lá, que já estão até fazendo meme com aquilo. E ele vai lá e faz, ótimo. Não critiquei ninguém, não falei nome de ninguém e funciona. Então, se continuar desse jeito, e com bom humor, né? Com bom humor, lógico. Porque nada melhor do que fazer as coisas com bom humor, né? Assim, arrumar assim, em vez de, né, você... Não, vamos usar o humor, né? Uhum. O humor faz você ficar ainda com uma vibração positiva, não ofende, ninguém se ofende, é uma brincadeira, né? E é gostoso dar risada também, né? É isso aí, é isso Sabe, fazer como é que fala? O limão, transformar o limão numa limonada. Tipo assim, isso. Tá ruim, mas vamos rir um pouco, né? Porque a vida já é tão dura, né? Vamos dar uma risada aí, né? E também é uma forma também de como cidadão, né, Paulo? A gente não é político aqui, né? A gente é um cidadão morador aqui de Mogi Guaçu. Então, como todo cidadão morador de Mogi Guaçu quer ver o quê? A sua cidade funcionando bem, né? Então, é o que você falou, né? Não somos pessoas políticas e tão pouco sabemos sobre isso. Né? E o que a gente só quer é isso. Quem que está por trás da página Mogi Guaçu do Futuro? São moradores da cidade, como nós, que andamos pela cidade e queremos ver tudo funcionando. Eu não quero saber quem está na administração da cidade. Eu só quero que ela esteja tudo pronta. Então não tem nada a ver contra personagens ou atores políticos, mas é para que a gente tente fazer cada vez mais a política da boa vizinhança, que essa não tem um personagem para dirigi-lo. É aquilo que a gente só quer fazer com que aconteça. Então, a página Mogi Guaçu do Futuro é essa. E o podcast foi o seguinte, eu lembro que eu fui convidado para contar a história do podcast também. Foi lá atrás, ainda não tinha o podcast Mogi Guaçu do Futuro, pelo meu amigo Kleber Cetim, né? Lá no Mogi Mirim, ele falou, vem que fala desse raio dessa página. Lógico que eu vou, vamos lá. Aí a gente falou um pouquinho lá sobre isso. Ainda não tinha, então foi só a história dos memes, porque como chegou até a página que a gente está falando aqui agora, ainda sem ter a história do podcast Mogi Guaçu do Futuro. Também fui lá no Doublecast, né? Um abraço para o Paulinho do Doublecast, que também nos recebeu lá para contar um pouco a história, ainda sem podcast. Até que surgiu, Bia, aquela coisa. 6 mil pessoas seguindo a página, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 12 mil. Eu falei, peraí, vamos tentar dar um passo a mais, né? A gente sabe, para quem não sabe, em Mogi Guaçu nós temos a TV, né, uma rede de TV que é a MDTV 35.1. Tá? Então, se você ainda não conhece, deveria conhecer, porque a sua cidade tem uma rede de TV. E nós fizemos todos os contatos, né? Ficamos parceiros da MDTV. Né? Você foi convidado também no programa para falar. Isso, eu ia chegar nisso aí. Uhum. Essa parceria envolveu muita coisa, né? Porque quando eu conheci a MDTV, né? As pessoas de lá, né? Tantos diretores e tal. Aí eu fui conversar com eles e surgiu, né? Numa entrevista que eu concedi, Paulinho Renato. Tem um programa na MDTV. Tem um programa aqui que é a Noite do Rock, Isso, né? Eu fui lá, fui bater um papo com ele e tal, até que surgiu alguma conversa de bastidores na TV. Tem algum programa sobre saúde emocional, né? Nossa formação é psicanálise, né? Para quem não sabe, além de administrador, sou psicanalista. Aí falou assim, vamos trazer alguma ideia. Aí a direção da TV, eu bati um papo com eles, vamos levar um piloto, vamos fazer uma... Aí a gente tem até hoje, tem um quadro na MDTV, que é um programa que se chama Vamos Pensar. Ali é um pouco mais sério. Fala sobre saúde emocional, psicanálise. E, inclusive, a Bia aqui está presente convidados, comigo. Né? Que falam a respeito
sobre saúde, né? Saúde Isso. emocional, psicológica, E é um mental, programa que eu acho que deveria ser bem emocional. legal. Assim, deveriam acompanhar, né? Os moradores de Mogi Guaçu deveriam entender. Primeiro, voltando, que tem uma rede de TV em Mogi Guaçu, e preciso bater nessa tecla. Como que você é guaçuano e não sabe que tem uma rede de TV? Tem uma rede de TV aqui, MDTV 35.1. Então tem uma TV em Mogi Guaçu própria, onde tem as nossas notícias. E tem os programas feitos por pessoas daqui. Sim. Isso é importante, É. tá? Então eu quero deixar isso claro. E ali, no convite de fazer esse programa, né, que até você também participa lá comigo, surgiu aquela coisa assim, poxa, crescendo a página Mogi Guaçu do Futuro, 11 mil, 12 mil pessoas, tá? Vamos fazer a proposta, né? Cheguei para a direção da TV e falei assim, ó, vamos utilizar uma parceria, usar a estrutura da TV, aqui é o símbolo da TV, para quem não sabe, ele fica aqui na mesa. Aqui, ó. MDTV, vamos fazer uma parceria onde a gente faz, já é habitual, né? A gente está aqui no estúdio, vamos fazer a gravação do podcast lá. Né? E é uma coisa que deu muito certo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz o programa da MDTV, esse da saúde emocional que a gente está comentando, que também tem periódico semanal, a gente também está trazendo o podcast para essa estrutura maravilhosa que é da MDTV. Né? Para quem não conhece, é uma estrutura fantástica. Profissional. Né? Tá? É isso que eu falo. Com profissionais aqui também de ponta. Isso, aqui os programas aqui são feras mesmo, né? Sai muita coisa boa desses estúdios, viu? Sim, Aí a gente começou, né? Aí eu falei assim, poxa, o que a gente faz, né? Aí eu falei, pô, vamos começar o molde daquele programa da saúde emocional na MDTV, falando com a Bia, com você, que foi legal. Eu falei assim, então também vamos levar esse formato, eu e você, né? A gente conduzir o podcast. Aí eu falei, Bia, vamos lá comigo também? Vamos, tá. Hoje a gente está aqui, né? A gente apresenta o podcast também. Aí o podcast com a outra pegada, vindo da página Mogi Guaçu do Futuro, memes, situações da cidade e tal. Aí a gente começou a trazer as pessoas, né? A gente começou, lógico, é uma pergunta que fazem sempre. Mas vocês falam com bastante políticos. Eu queria deixar bem claro que Mogi Guaçu é uma cidade muito política. Né? Muitos personagens da cidade, tem personagens diferentes também, mas muitos deles que são muito visados são políticos. Então nós trouxemos já muitas pessoas da política, mas não podemos esquecer, não é sobre político podcast, é que esses personagens são muito evidentes em Mogi Guaçu. E qual que é a proposta do podcast? Trazer personalidades, pessoas em evidência, pessoas que têm uma história aqui. Então a gente resolveu dessa forma, convidar as pessoas que têm uma certa relevância na história de Mogi Guaçu ou que fazem parte dela nesse momento. Então começamos a trazer políticos, também falamos com locutores de rádio, né? Falamos com artistas, com empresários, né? Com apresentadores de TV, trouxemos outros apresentadores. E é uma coisa que deu muito certo. A gente trouxe até banda de rock aqui. Sim, né? sim. Então, acho muito bacana, sabe? O podcast, ele veio com uma pegada diferente. Foi com a ideia de quê? Que você veja os memes lá na página e também pegue algumas coisas importantes de próprias pessoas, personalidades da cidade. Então é legal ouvir. Por exemplo, eu ouço muito podcasts nacionais, Flow Podcast. Todo mundo, né? Todo mundo. Hoje todo mundo gosta do podcast, né? Mas se você em casa parar e falar assim, mas eu também queria, como eu vejo esses podcasts nacionais, ouvir personalidades da nossa cidade. Poxa, então acompanhe Mogi Guaçu do Futuro, que você vai ver personalidades da nossa cidade. Né? E trouxemos muita gente bacana aqui. E teve algum podcast nacional que você se inspirou? Olha, muitos já... O próprio Flow, né? Que eu acho que é uma referência nacional. Né? A gente tem Inteligência Limitada, tem muitos outros aí que muitas outras pessoas já acompanham nacionalmente. Então, a pegada vem desses caras aí. Entende? Mas é bem bacana, viu, Bia? Eu gosto bastante. Acredito que agora você pode responder isso comigo, né? O que você acha do podcast? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu participo também desse projeto, né? Eu acho muito bacana, muito legal, né? Abriu portas aí. É uma coisa também que eu não imaginava. Nunca imaginei que eu ia estar aqui entrevistando pessoas inclusive que eu jamais pensei que eu ia chegar perto, né? Então, assim, para mim, assim, eu sou nova, né? Eu não tenho faculdade de jornalismo, eu sou nova no ramo, né? Assim, eu sou uma entusiasta, vamos dizer assim, né?
Mas, assim, tá sendo uma escola para mim. Eu tô aprendendo aqui bastante, né? A gente às vezes fala aí uma bobagem, uma besteira aí, dá umas gafes aí, né? Mas tudo bem. Eu acredito que é na prática que a gente vai aprendendo, né? Sim. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? Vai consertando aqui, melhorando ali, né? Mas assim, tá para mim é uma escola. É uma escola que foi muito legal, né? Agradeço muito também a toda a, a gestão aqui da MDTV, né, que deu essa oportunidade também, né, para que fosse possível as realizações do podcast. E vamos que vamos, né? Inclusive, o termômetro que a gente usa são as próprias pessoas, porque, para vocês terem uma ideia aí, né, a gente trouxe pessoas, poxa, a gente falou com pessoas, personalidades bem fortes aqui na cidade, nomes que você fala assim, poxa, essa pessoa, tal, a gente já trouxe aqui muitas delas. E uma coisa interessante é pensar a respeito disso. A proporção que o podcast chegou, e isso é bom para quem está em casa, porque cada vez mais você pode ver mais personalidades falando suas histórias aqui. Porque hoje em dia, Bia, né, quando eu, por exemplo, vou fazer o convite para uma personalidade para vir aqui, né, hoje o podcast ele fala por si próprio. Quem que está falando aí? Às vezes é uma pessoa que é difícil você ter acesso. Tudo bem, eu sou o Paulo do podcast Mogi Guaçu do Futuro, queria fazer um convite. Opa, é vocês? Então tá. Aí vou e consigo ter acesso. Então, o podcast, ele tá um caminho legal para você ter acesso a essas pessoas e o mais importante, trazer aqui para que o pessoal conheça. Né? Eu mesmo já trouxe personalidades aqui, que eu vi as personalidades, né, assim, a grosso modo, é da cidade, mas eu não conhecia a história. Eu conheci aqui. Não teve mesmo pessoas assim? Nossa, que é muita coisa. A gente aprende muita coisa, fica sabendo de muita coisa também. Assim, nossa, cara, é bem legal, viu? Eu gosto bastante. Tá sendo uma experiência bem, assim, rica, né? Sim. Que enriquece. E também a gente dá oportunidade, da mesma forma que eu não sabia, né? Muita coisa a gente não sabe, né? A gente dá oportunidade também para o pessoal lá em casa, o pessoal de casa, de Mogi Guaçu, às vezes também não sabe ficar sabendo, né? Sim. É bem legal. Né? Foi interessante. Uma dessas experiências aí que eu tô enriquece, eu acho que enriquece a cidade, enriquece todo mundo. Todo mundo tá que está no projeto, tanto quem está aqui fazendo o podcast, produzindo o podcast. Eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Alguma coisa assim, aprendendo, né? Isso. Inclusive, você me fez lembrar um monte de coisa aqui agora. Por exemplo, o podcast ele abre caminho de verdade para chegar em pessoas que pareciam ser inacessíveis aqui na cidade. Né? Eu estou lembrando de uma pessoa aqui que eu não preciso mencionar o nome, que eu falei assim, poxa, essa aí vai ser muito difícil. Quase ninguém consegue nem falar com essa pessoa. Né? E a gente já estava com essa proporção de vários podcasts, já falamos com pessoas também interessantes e eu falei, sou do podcast Mogi Guaçu do Futuro, já falamos com isso, é mesmo, tal. Aí eu consegui acesso a essa pessoa e ela veio até aqui. Então, quando a gente vê que o trabalho está sendo sério e com credibilidade, é muito legal. Isso tudo vai da estrutura também que você falou, viu, Bia? Para quem não sabe, a gente tem por trás aqui, quem grava, tal, quem faz tudo isso aqui, pessoas totalmente profissionais dentro Sim. da MDTV, por isso que eu tenho que falar isso, né? Nós temos na cidade uma estrutura muito importante de TV, que hoje chegou até o podcast Mogi Guaçu do Futuro nessa parceria, e a gente está com essa proporção bacana. Agora, o futuro do podcast, a Deus pertence, mas eu sei uma coisa, né, Bia? A gente tem muita gente para trazer aqui ainda, de verdade. Tem. E eu fico pensando aqui nas pessoas, né? Inclusive pessoas nos procuram, pessoas que a gente nem imaginava que um dia ia falar um oi pra gente na rua, de repente procura e falou assim, você é do podcast, como é que eu faço para conversar com vocês? Então isso é interessante porque é uma coisa que deve estar agradando, eu espero que sim, né, que pelo menos as pessoas entendam, eles estão trazendo informações dessas pessoas, e que mostre que realmente o podcast, a gente quer fazer com que seja um trabalho sério, de levar personalidades ou pessoas com histórias interessantes para isso, né? E tem histórias aqui que a gente ouve, que eu não imaginava, que eu fico imaginando a pessoa em casa ouvindo também. Poxa, que legal, olha aquela pessoa que a gente via nos jornaizinhos da cidade, eles falando das histórias deles ali. Sim. Isso é o importante, né? E o interessante, Bia, não podemos deixar de falar, a página Mogi Guaçu do Futuro, com seus memes, com seus videozinhos
cômicos, eles não param, né? Então, eles estão lá a todo momento. Né? Videozinhos, tudo mais. A gente tenta fazer... Isso a gente faz, de verdade, pessoal. Você que está em casa, que acompanha, a gente faz com todo carinho. Você sabe qual que foi que mais bombou? Foi o do Guaçuano indo para a Lua. O Guaçuano indo para a Lua. O que eu fiz, né? Eu peguei a cidade, uma rua da cidade, ela estava muito esburacada uma época, mas de verdade mesmo. Eu contava, assim, sei lá, uns 20 buracos num trechinho pequeno de 1 ou 2 quarteirões andando com o carro. Então eu fiz uma gravação, também está na página até hoje, tá? Aí eu fiz uma gravação andando, mostrando, né, esses buracos e uma voz daqueles astronautas na Lua. O Guaçuano na Lua, estou andando pelas crateras lunares e desviando com o carro dos buracos. Eu lembro desse. Né? Esse ficou muito legal. O título foi Guaçuano indo para a Lua, como se fosse uma notícia, né? Passando ali o vídeo. E foi muito legal porque ali deu uma proporção. Ali, nesse momento que deu muita visualização esse vídeo, foi quando eu percebi. Pode funcionar de verdade o projeto. Mostrar ali e alguém, que eu não quero nem saber quem é, mas alguém que foi pertinente a tampar os buracos, se ver e quiser ir lá correr arrumar, tá ótimo. Vou ficar feliz, não vou nem perguntar quem foi, mas ali é o que eu falei, a gente levanta uma bola com um tom meio cômico, né, meio engraçado. E quem quiser ir lá cortar, que vá. Né? Não vou atrás de órgão nenhum da prefeitura, não faço isso. Né? Se a pessoa ver ali e quiser fazer. Então, a proporção da página chegando onde ela está chegando, é interessante que a gente faz essas postagens e as próprias pessoas acompanhando vão marcando esses personagens, né, que devem fazer esses cuidados. Então, chega até lá. Então, e se isso acontece, não sei, mas se acontece pelas postagens, algumas das coisas, melhorias, para mim está ótimo. É isso que eu quero. E vai cumprir a função da qual a gente criou a página. Nós somos moradores da cidade que queremos andar e ver tudo bonitinho. Queremos ir no UPA, tá tudo lá bem atendido, sem o mato lá na frente. A gente quer andar pelos lugares seguros que o mato nos terrenos baldios estão cortados, os buracos não vão estragar a roda do carro, né? Pra gente não ter que levar senão a gente vai ter que levar na automecânica deboche, nosso parceiro. Né? Sabe o que é, Bia? Eu acho que se a gente for falar assim, a página Mogi Guaçu do Futuro, ela me deixa feliz com o seguinte, né? Eu posso fazer uma postagem lá de uma piada, mas se ele dá significado para as pessoas colocarem seus argumentos, para mim é o melhor, entendeu? A piada que a gente faz, por exemplo, que às vezes ajuda os comerciantes, isso aí eu faço bastante. Né? Agora a treta é séria. Qual o melhor cachorro-quente de Mogi Guaçu? Eu já fiz uma postagem só escrito isso. E começaram a postar lá, cada um o seu hot dog favorito. A gente até fica conhecendo o lugar que a gente não conhece. Onde que é esse? Né? A gente recebe um monte de indicação, nossa, né? Legal. Eu lembro desse aí. Foi esse aí do pastel. Né? E eu sempre começo assim com o tom de uma treta, né? Agora o negócio ficou sério. Qual o melhor pastel da cidade? E as pessoas começam a colocar os seus lugares, né, de pastel favorito. Isso ajuda os comércios também, é uma coisa que eu ajudei. Por isso que de vez em quando, né, eu faço algo assim, porque eu sei que as pessoas... E tinha os próprios comerciantes comentando lá. Eles comentavam lá, venha me visitar, conhecer meu cachorro quente. É um espaço. Então, de uma forma ou de outra, você acaba também ajudando a comunidade, né, sem querer nada em troca. Só fazer com que ele mostre ali que ele tem um bom serviço para... E cada um vai decidir ali qual que é o seu melhor hot dog, seu melhor pastel. Né? Eu estou para fazer com a pizza, então eu preciso fazer com a melhor pizza. A pizza você não fez ainda? Eu não sei, nem lembro, mas eu não fiz, não. E eu acho que isso aí são todas postagens que a gente coloca lá, que o cunho é sempre esse, fazer acontecer, mostrar alguma coisa interessante, né? Ou a gente às vezes acontece da gente dar aquela coisa de chaves e colocar só piada mesmo, né? Mas a gente já fez muitas vezes, né? Choveu bastante aí, a gente colocou do bueiro lá, o Aquaman saindo do bueiro. O bueiro da minha rua tá entupido, tá saindo um monte de coisa, o Aquaman. Isso aí foi legal. Foi legal, vai ter um monte de gente que vai ficar sonhando. Opa, se for assim, então eu quero que o Aquaman entope na frente da minha casa, apareceu o Aquaman. O Aquaman é o ator da... Aí eu acho muito legal, viu, Bia? Aí o futuro da página, como eu falei, eu pretendo com que ela fique cada vez mais forte, né? Porque o propósito dela é esse. Quem usou essa frase política da boa vizinhança, se eu não me engano, eu estava falando com o Kleber Cetim,
nos bastidores, quando eu fui falar com ele lá, que eu falei que eu fui dar uma entrevista para ele para falar da página também. Eu lembro que acabou a entrevista lá, a gente estava conversando nos bastidores, ele falou, cara, o seu trabalho é uma política da boa vizinhança, é fazer com que as coisas aconteçam sem você ter atores políticos favoritos, que não tenho. A gente veio, Bia, de uma eleição municipal acirrada. Todo mundo aí, a Iguaçu inteiro acompanhou o quanto foi acirrada essas eleições, tanto vereadores, prefeito, né? A gente fez o convite para todos ali, quem quis vir participar entre os candidatos a prefeito, eles vieram, deixaram as suas mensagens, né? Isso prova que realmente não temos atores favoritos, né, da política, mas queremos que as pessoas possam ter opções de pelo menos entender. Então trouxemos essas pessoas. Então não temos, né? Tá? E por que não foi entrevistado vereador? Por que vocês não trouxeram os vereadores? Trouxeram alguns antes de começar a eleição, né? As eleições, né? Mas por que nas eleições, por que não teve... trouxe todos? Essa é uma pergunta que muitos já fizeram, sabe? Porque durante as entrevistas que a gente estava fazendo, bate-papo, na verdade, né? Aqui é um bate-papo, né? A gente fala entrevista, mas quando a gente traz a pessoa aqui, a gente deixa ela super à vontade. Mas quando a gente estava batendo papo com os candidatos a prefeito e seus vices, né, ou as suas vices, as pessoas, muitas entravam lá por mensagens na página ou no Instagram e falaram, e o vereador tal, inclusive, lógico que a gente não vai falar quem, mas próprios candidatos a vereadores nos procuraram. Olha, tem como falar no seu podcast? Agora vamos explicar por que a gente não fez, né? A gente, como uma mídia da cidade, a gente tem que ter certos cuidados, né? Assim como um jornal, emissoras, né? Se você abre para uma categoria na política, para algum falar, aí você tem que abrir o convite para todos. É muito candidato a vereador. Era mais de quanto? Não sei. Era mais de 100? Eu não sei. Quanto que era? Ixi, agora você me pegou, mas era um número alto. De cada partido, era bastante. Era um número alto. Eu até gostaria muito de ter entrevistado Sim, todos eles. Porque daí a oportunidade de a gente conhecer, né, pessoalmente, isso, né? Mas como mas a gente não ia dava. fazer? A gente não tinha tempo hábil para fazer. E aí algum pode falar assim, mas você convidou esse, não convidou aquele. Então, peraí, vamos deixar a categoria de vereadores, infelizmente, sem falar, e vamos trazer os prefeitos, que é a menor quantidade. E quem aceitou, os candidatos à prefeitura, veio aqui deixar suas contribuições para a cidade, das suas propostas. E esse foi o motivo, né? Então, muitos, até candidatos a vereadores, nos procuraram e eu dava essa resposta. Falou, realmente queríamos falar com você e seus outros colegas de pleito ali, né? Mas a gente não fez por causa que a gente teria que abrir para todo mundo e a gente não tem tempo. É um podcast semanal, a gente não ia conseguir falar. Aí, de repente, aparece um que queria falar e não conseguimos trazer. Então, não vamos entrar nessa seara. Foi o que aconteceu. Não sei como vai ser a próxima eleição, quando chegar lá. Daqui 4 anos, né? Tá longe, então não tenho a mínima ideia como fazer. Mas a gente fez dessa forma nessa eleição e foi muito acirrada. Eu acredito, por causa dos comentários, que as informações que a gente trouxe dos candidatos que quiseram vir aqui falaram suas propostas, eu acredito que ajudou muito, né? Eu lembro até, teve um determinado um comentário que eu lembro até hoje, que falou assim, eu não conhecia essa parte da história desse candidato. Eu falei, calma aí, então, poxa, que legal. Teve uma pessoa que entendeu o motivo de trazer ele aqui, para que você entenda ele como pessoa, porque a gente faz sempre a pergunta, né? Quem é você? Conta pra gente. A primeira pergunta do podcast, todo mundo que acompanha já sabe. A pessoa fala sobre ela. Eu quero conhecer também, no caso dos candidatos, você como pessoa. Fala aí de você, de onde você é, o que você faz da vida, estudou o quê. A gente vai conhecendo. E você, Paulo? Eu esqueci de fazer essa pergunta no começo. E você? Fala um pouco sobre você. Quem é o Paulo Gonçalves? Nossa, eu sou um cara bem bacana. Assim, você veio da onde, Paulo? Você é guaçuano? Não, vim. Eu sou de Lins, né, uma cidade do interior de São Paulo. Eu nasci lá, mas logo eu já mudei, né? Pequenininho já mudei para... Você nem lembra de Lins, né, Paulo? Olha, depois eu visitei, né? Lógico, mas quando eu era pequeno, assim, eu lembro pouca coisa. Depois eu me mudei para Cosmópolis, na região aqui, né? Aí fiquei um tempão lá até mudar para Mogi Guaçu. Mogi Guaçu acho que foi o quê? 2001, 2002, alguma coisa, mudei para cá, para namorar, né? Com a minha namorada. Comigo. Né? Aí eu fiquei aqui e a cidade de Mogi Guaçu, Bia, assim como você sente a mesma coisa que eu sei disso, ela é uma cidade diferenciada.
né? Eu já fiz algumas viagens para outros lugares e eu pude perceber que a gente vai, por exemplo, a gente já falou isso aqui no programa, né? No podcast, que, por exemplo, a gente vai nos mercados de outra cidade, a gente fala, pô, que saudade do mercado de Mogi Guaçu, né? A gente vai em algum lugar, o shopping, mas que saudade do shopping de Mogi Guaçu, vai comer um pastel em alguma outra cidade, mas que pastel de Mogi Guaçu. E os mercados aqui de Mogi Guaçu é bom, É né? bom, é bom. Eu gosto. As pessoas dão risada, né? Uma vez eu fui para Santiago, lá no Chile, e entrei no mercado do Costaneira, que é aquele shopping grandão. Eu olhei lá, falei, parecia, sei lá, eu fiquei com saudade do Big Bom. Aí, Big Bom, tudo bem? Patrocina nós aí. Big Bom é bom, né? E aí eu falei, caramba, cara, eu sinto falta de Mogi Guaçu. E aí o carinho, ele vai se formando ao longo do tempo, conforme você vai vivendo em Mogi Guaçu, né? Isso é todo um projeto também, né? O Mogi Guaçu do futuro, ele é para que você veja mais sua cidade. Com tom cômico ou não, é que você fala assim, pô, eu moro numa cidade que tem muita coisa para ser melhorada, mas tem muita coisa bonita também. Eu lembro que a gente já fez postagem no Mogi Guaçu do futuro de coisa bonita, lembra da igrejinha? Ah, a igrejinha. A igrejinha que fica lá perto do Good Bom, que é perto da FEG ali, né? É o cartão postal preferido do Paulo. Não, ele é legal, né? Mas eu também gosto, também acho Então, muito bonito. quando eu fiz a postagem dessa igrejinha, tirei a foto, fui lá, tirei a foto da igrejinha e postei na página. Eu falei assim, ó, o que vocês acham dessa igrejinha? Um monte de linda, que legal, linda. Eu falei, pô, que é mesmo? É linda. Né? Às vezes você passa ali e nem repara. É linda. Né? Eu fiquei feliz quando deu um monte de comentário assim, porque eu falei, pô, estão reparando na cidade. Se eu ajudei uma pessoa a lembrar que tem aquele lugar, tá bom. Né? A página já cumpriu um objetivo bom ali. Então, acho que esse é o caminho, né? Mostrar que tem coisas para melhorar, a cidade é bonita e não temos atores favoritos políticos, mas só queremos as coisas andando, seja quem estiver lá. Né? E o podcast é esse, Bia, que é trazer muitas pessoas. Inclusive, a gente já trouxe pessoas aqui, formadoras de opinião também, que também são influentes em redes sociais. Isso é uma coisa legal, porque a gente consegue pulverizar um pouco mais o podcast. A pessoa vai lá, faz as publicações, para que chegue até mais pessoas. Né? E a gente, o chegar até mais pessoas, vamos deixar claro, não é números. É saber que tem moradores da cidade de Mogi Guaçu que estão interessados em ver mais a cidade, em ouvir mais as coisas que a gente está trazendo aqui e que isso possa surtir efeito, de mostrar um pouco mais as características de personalidades, essa aí. Né? Mas as perguntas sempre aparecem, viu, Bia? Uma pergunta, por exemplo, que apareceu lá uma vez, né? Até esses dias eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e as pessoas perguntando, justamente o que a gente falou, que ela é político? Essa página que acabamos de responder, né? A página quem que é o dono? Quem que é o dono da página? A página não tem dono, eu fiz a página, mas ali a página é de todo mundo, né? Se você quiser ali comentar, der uma dica, me fala. Tanto Bia, que já trouxemos pessoas no podcast, indicação de pessoas. Então, a gente sempre fala isso e continuo falando. Se alguém quiser, que está ouvindo a gente aí, quiser indicar pessoas para trazer personalidades, a gente vai fazer o convite. Né? Esperamos que ela aceite. Então, você também pode indicar aí de casa alguma pessoa que você queria ver aqui no podcast contando a sua história. Né? Como a gente já trouxe muito aqui. Bacana. É legal. E, Paulo, o que você estudou? Você estudou jornalismo? Não, é o que eu falei, eu faço minhas... Radialismo? Não, eu faço as suas palavras as minhas que você disse aí, né? Somos entusiastas de poder estar aqui. Né? O máximo que eu fiz era ficar cantando no chuveiro, mas eu não tenho nenhum dom de vocalização, de falar, nem nada, né? O meu objetivo era só chegar aqui e tentar trazer o Mogi Guaçu do futuro para o podcast. E a gente está aqui até hoje, entusiastas mesmo, de verdade. Eu estudei administração, eu fiz a graduação lá atrás. E psicanálise. E depois eu fiz a psicanálise clínica, né, para poder ser psicanalista. Então, essas duas formações aí eu carrego. E é muito importante, né? As pessoas às vezes perguntam, você gosta de estudar o quê? Então, eu gostei da minha faculdade, né? Eu faria mais outras, né? Mas aí a gente foi fazendo outras coisas, trabalhando com as... Qual faculdade que você gostaria de fazer? Olha, tem um monte de coisa, Bibi. Eu acho legal... Marketing? Marketing, isso é uma coisa boa, né? Psicologia? Psicologia. Para somar com a... Soma com a psicanálise. Com a psicanálise? Acho que um monte de coisa, assim, né? E algumas outras, como profissionais liberais, como odontologia, essas coisas assim, algo que já passou na cabeça, né?
Mas a administração, ela dá uma boa base, porque se você parar para ver, a administração ela é quase um leque de coisas, né? Porque a administração você tem que aprender gestão, você tem que aprender qualidade, e, entre outras coisas que são partes pertinentes de outras disciplinas, né? Ou outros cursos ali. Então, acho bem bacana, assim, foi um leque bem bacana que deu estrutura lá atrás para profissional, coisas assim. Aí depois é isso aí. A parte do podcast, eu estou bem entusiasmado, de verdade. Né? Então, principalmente, por exemplo, vocês não sabem, mas tem um monte de gente que já está marcado para vir aqui, então vai ser pessoas legais. Né? Então, temos uma projeção aí de... tem uma agenda aí para você, né? Legal. E também bacana. O empresários, por exemplo, né? Quando a gente chama um empresário aqui, eu não quero só que ele venha falar do negócio dele. Eu quero que ele venha falar sobre a vida dele, como que teve a conquista que ele teve, porque deve ter um guaçuano aí, ou guaçuana, que está ouvindo, e ouvindo a história de um empresário, pode dar um start para se tornar um próximo empresário, ou qualquer outra coisa. Ou uma inspiração, né? Isso, uma inspiração para que ele desenvolva alguma coisa. Então, isso é que é bacana. Então, e é bom saber, né? É bom a gente conhecer a história dos guaçuanos, né? Porque o empreendedorismo, eu acredito que é o que faz a cidade ficar em pé, né? Crescer, né? Eu tô lembrando que a gente trouxe o dono de uma lanchonete aqui, né? E ele contou a história dele até inspiradora. O Acos Dog, né? O Renato. A gente trouxe isso. O Acos Dog, né? Sim, Renato Pedroli, né? Petroli. Não, Pedroli. Vamos errar que a gente errou no dia. Eu erro, gente do céu. Gente, eu para errar as palavras é comigo mesmo. Pronúncia. Nossa vida, eu passo um vexame. Dá um abraço pro Acos aí, né? E um exemplo, ele é só um exemplo, né? A gente trouxe a história dele como empresário e ele começou a contar uma história maravilhosa de vida. Sim. Que quem está ouvindo fala assim, ele tem visão. Aí você fala assim, olha o guaçuano, um dos guaçuanos que a gente tem na nossa cidade. E ele bomba nas redes sociais, né? No Instagram. Sim. Né? Eu sempre que eu posso, eu acompanho, né? Às vezes é meio corrido, tudo não dá para ver todo dia, mas sempre que eu posso eu vejo, acho bem legal. E outras pessoas também que eu gosto. Se eu não me engano, todos os empresários com negócios na cidade que vieram aqui, eles sempre têm uma história por trás ali para onde chegou, até onde chegou. Então, eu acho que isso, como você falou, a palavra certa, inspiradora, pode ser mesmo. Poxa, eu estou aqui na minha casa assistindo o podcast Mogi Guaçu do Futuro e olha o que aquela pessoa falou. Se eu me inspirar em fazer algo e também ser alguém significativo dentro da cidade, ou profissional, ou que sirva de ideia para desenvolver algo, então, é isso aí. Eu acho que esse é o caminho. Agora, locutores de rádio, a gente falou com um monte, Sim, né? vários. Cada um tem uma história fantástica. Tem. Eu ia lá com meu pai, pequenininho, vi ele tocar. Alguns falaram isso, né? Que é a história até ele se tornar um radialista ou locutor. Eu fico, caramba, que história legal de vida. Né? Eu acho que você tem essa pegada aí, Paulo, mesmo você não ter estudado na área, mas eu sei que o Paulo ele tem um tio em Lins, que é radialista, né? Ele é. Radialista profissional. E ele tá lá, ó. Tipo assim, como é que é? Há anos e anos em Lins. Ele é tradicional lá, conhecido lá em Lins. Isso, né? Ele tem um programa lá de TV diário. De TV, não, desculpa, de rádio diário lá, né? Então, daí eu não conhecia, né? Daí eu fui ver coincidentemente, falei assim, olha, tá aí, tá explicado por que o Paulo, ele tem essa pegada, né? Por causa que ele herdou, acho que do tio dele. Então... Vem meio de sangue, assim, né? O tio Roy. Ô, tio Roy. Um abraço pra você, meu grande tio, né? Ele é milenar lá, sabe? Acho que quando começou o rádio de verdade lá na cidade de Lins, ele já estava ali apresentando um programa policial. Sim. E hoje ele faz derivados lá, né? Então, você observava ele na infância? Eu ia lá na emissora, porque eu lembro que a gente ficava esperando para fazer alguma coisa, era bem, bem pequenininho, sabe? Aí depois, lógico, depois de velho, a gente ia visitar lá e ele ainda tá lá ativo, né? Velhinho ali apresentando o seu programa. Então olha como que influenciou, você não percebeu, mas depois de muitos anos depois, você veio ter ideia, né, do podcast, tudo tal, né, de fazer, e você tem, assim, você tem jeito pra coisa.
E veio, acho que veio da influência, né? Pra você ver, olha como é que influencia, né? Desde pequenininho. É bacana. Às vezes pessoas que nem parece, né? Que depois você ficou muito tempo sem ver ele, né? Que ele é de Lins, daí você veio pra Cosmópolis, daí casou aqui em Mogi Guaçu, né? Daí faz um tempão que não viu ele, né? Mas olha como é que fica, né? A influência, né? A lembrança, né? É verdade, ele tio era fuçado no rádio mesmo, é verdade. E ele trabalhou também em produções de rádio lá, né, na cidade, e até hoje ele está com isso aí. E tudo vem disso. Então, lembrando da história dessas pessoas que a gente já trouxe aqui, a gente vê que você vai lá, você vai cavucar, você vai achar alguma coisa. Músicos, né, que a gente já trouxe aqui, ou outras pessoas ali que a gente já conversou, sempre tem uma história. Eu acho sempre isso legal. Quando a gente faz a pergunta básica, quem é você, conta pra gente, não importa a personalidade que está na nossa frente, tem uma história bacana ali atrás. É que verdade. A gente vai ouvir, né? E a gente ouve, aprende, conversa sobre aquilo, e eu acho muito importante. Então, lembrando, Mogi Guaçu tem uma rede de TV, a MDTV, que a gente faz a gravação aqui, né? E nos estúdios maravilhosos, e a gente tem um podcast de Mogi Guaçu. Olha o nome desse podcast, Mogi Guaçu do Futuro. Foi alguma inspiração para esse nome? Então, é o que eu falei, né? A gente eu sei o que é, mas não vou falar. Quando eu gostava do filme De Volta para o Futuro, todo mundo acha. Ah, ele ama. Todo mundo sabe, assim, quem me conhece. Já eu me também falaram, gosto bastante. Já me perguntaram, né, quem me conhece, por causa do filme, né? Não, com certeza eu sou fã. Eu fui aqueles que ia no cinema assistir De Volta para o Futuro 1, 2 e 3 no cinema. Tem gente que não tinha nem nascido, né? Mas aí ficou na cabeça. Mas tem tudo a ver. Eu quero Mogi Guaçu lá no futuro. Bem, Mogi Guaçu do futuro. Mas tem a ver, sim. Né? Veio as ideias, os insights da cabeça. Vai pensar em alguma coisa, pensa o nome. Pensei. Linkado com certeza também por causa do filme. E é isso. Acho que o futuro de Mogi Guaçu do futuro é esse. Fazer podcasts cada vez melhores, trazer pessoas aqui, a gente nos aperfeiçoar, como a Bia falou, é uma escola pra gente de verdade, né, Bia? Né? Eu lembro que a primeira personalidade, lembra disso, Bia? A primeira personalidade que a gente trouxe aqui, poxa, e agora? A gente ficou a semana inteira pensando nisso, pô, a gente vai falar com aquela pessoa, a gente, tudo verdinho com isso, e agora que não sabe nem como é que vai falar, todos nós, né, bem entusiastas, né, e vamos começar um podcast, e ali a primeira personalidade na nossa frente, a gente ficou a semana inteira pensando, e agora que a gente pergunta pra esse cara, ai, até que veio, rolou, contou uma história bonita, depois foi outro, a gente ainda tentando nos aperfeiçoar, né, quanto a estar aqui na condução do podcast, mas eu acredito que a gente, o personagem principal, na verdade, os personagens principais são vários. Eu, você, o personagem e quem está aí assistindo a gente. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa vai ali e vai comentar, eu gostei do que aquela pessoa falou. Pô, ele participou, tá ali participando num comentário. Sim, é legal, eu gosto de ver os comentários. Eu também, eu gosto bastante. Uhum. Teve alguma vez que você já teve crítica? Alguém falou alguma coisa? Ah, já, né? Principalmente por causa de política que não deveria ter nada a ver, né? Por isso que eu estou explicando várias vezes. O podcast Mogi Guaçu Futuro, ele não tem cunho político nenhum. Mas o que falaram? Se a gente vai falar do buraco da rua, que seja para fazer um tom de piada e que alguém arrume, não quero nem saber quem que é, que gestão, que eu só quero que arrume o buraco. Aí alguém vai lá e fala assim, mas você está criticando a gestão aí, né? Então, mas não tô. Você também não quer que arrume aquilo ali, né? Você que está falando isso, você quer que fique assim? Né? Então, poderia ter o A, B, C ou D na gestão da cidade. Eu não estou me importando com isso. Eu quero que as coisas estejam bem ali, né? Então, esses comentários, às vezes, querendo colocar cunho político nas coisas onde não tem, né? Política, sim, da boa vizinhança, como você tem que ter com o seu vizinho, não jogar lixo na calçada dele, ou arrumar alguma coisa que você quebrou, né? Então, é isso aí, mostrar algo onde pode ser feito ali, onde está me incomodando. Então, eu quero um cidadão ali que eu quero que as coisas funcionem, né? Lógico, já teve pessoas falando assim pra gente, por que você não coloca umas postagens já dando dicas de coisas pesadas? Aí eu também não coloco, né? Alguma coisa assim que envolve pessoas, assim. Pesado? O que seria? Não sei, por exemplo, coisas de saúde, falou, não tá acontecendo isso, por que não fala isso na página, isso. Às vezes você vê que envolve alguma coisa séria, calma aí. Eu não sou policial, não é uma página policial de notícias oficiais. Então, mas eu vou colocar ali o que a gente consegue trazer com um tom mais cômico e que quem vê ali quiser arrumar, eu vou ficar muito feliz.
E outra coisa também que eu vejo o povo perguntar, e aí, você tem vontade de entrar na política? Sei. O próprio Kleber Cetim me perguntou isso na primeira entrevista sobre Mogi Guaçu do Futuro, que eu falei com ele lá. Deixa eu fazer propaganda dele, né? O canal podcast Rota 44, acompanha lá. Podcast do meu amigo Kleber Cetim. Ele perguntou isso pra mim e eu falei assim, cara, eu não tenho nenhuma vocação para isso no momento, sabe? Eu não sei o que caminho trilhar se fosse entrar num ramo desse, ou numa atividade dessa, ou qualquer outra coisa que você dê o nome. O que eu quero é isso. Eu quero ser um cidadão que tem as coisas acontecendo. Então, a pretensão disso, atualmente, nenhuma. Zero. E você, Bia? Eu acho que eu não tenho vocação nenhuma para entrar na política. Pelo assim, porque a gente entrevistou vários políticos, né? Vários. Assim, eu percebi que eu sou muito ingênua nessa parte. Eu não sei de gestão, não sei de nada, não entendo nada. Eu sou bem ingênua mesmo. Mas daí, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai conversando, vendo os casos, né? Tudo como é que é, tudo, daí a gente vai vendo que, Nossa Senhora, né? Não é para qualquer um. E eu acho que eu não sirvo para isso aí, não. Eu não tenho vocação. Talvez pode ser, sei lá, algum dia pode ser que eu mude de ideia. Eu mudo de ideia várias vezes durante minha vida toda. Eu não fui a vida inteira mormon e depois eu não sou mais mormon, não quero ser mais mormon. Mudei. Da água pro vinho. Muita gente não gosta, muita gente hoje fala para mim que eu sou terrível. Que eu virei o Satanás, o cramunhão, né? Mas assim, não é isso. Eu acredito em Deus ainda, eu acredito em Jesus Cristo, né? Eu me considero cristã, apesar de ultimamente não frequentar nenhuma denominação religiosa, mas assim, eu não sou contra a religião, né? Eu só não quero mais participar, né, do que eu participei desde criança, há muito tempo atrás, não quero mais, né, por questões históricas e pessoais também, eu não quero mais, né? Sempre fui muito fiel, muito assídua, nunca fiz nada de errado lá, eu saí porque eu quis mesmo, entendeu? E foi bom. E linkando com a política, é por isso. Agora a política, então a mesma coisa, linkando com a política, é a mesma coisa. Hoje eu não quero, eu olho para mim, eu vejo, eu não tenho vocação nenhuma para trabalhar com vereador, essas coisas assim, não. Mas mais para frente, né? Se eu me preparar para isso, não sei, né? Estudar mais, me preparar mais, quem sabe? Mas ultimamente, atualmente, eu não tenho interesse nenhum. Nenhum mesmo, porque eu acho que eu não ia me dar bem. E eu acho que tem que ser uma pessoa que tem competências para conseguir fazer algo pela cidade, né? Às vezes, muita gente quer entrar como uma oportunidade só, né? Mas tem que ser além disso, tem que entrar para servir a população, melhorar a cidade, a gestão da cidade, o cuidado da cidade, né? Então tem que ser gente que entende, né, do assunto, né? Eu confesso que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Legal. O que a gente pode então tirar disso é que por enquanto o envolvimento da cidade com a gente se limite ao Mogi Guaçu do Futuro, que tá ótimo demais. Sim, tá ótimo demais. Sou uma cidadã, tô aqui, que nem você aí de casa, tudo normal, né? A gente vê o que tá acontecendo, como assim você vê também, né? E é isso aí. Vamos deixar aquele último recado que eu vou deixar aqui para você aqui, ó. Olhando no fundo do olho aqui, ó, olhando na minha câmera aqui, ó. Quando você vai num posto de saúde, você quer que o médico te atenda bem, que tenha remédios. Quando você vai andar com o seu carro na rua, você quer que o asfalto esteja lisinho, não vai quebrar o seu carro e você vai ter gasto com isso ou criar um acidente. Quando você está andando por um campo ali, que tem campos abertos, você quer que o mato esteja cortado. Quando você vai numa praça, você quer ver ela bonita e com segurança. Que assistência médica, né? Tudo isso bonitinho. Que eu estou falando para você aí, que você deve querer na sua cidade, eu e a Bia, a gente quer igual. Então, nós, da página Mogi Guaçu do Futuro, queremos o mesmo que você. E se esse lado aqui da moeda, a gente consegue fazer essas postagens, trazer essas pessoas com essas histórias, que seja algo que você vai falar assim, poxa, que interessante, ou estão fazendo algo porque uma bola está sendo levantada, esse é o objetivo do Mogi Guaçu do Futuro. Por isso que eu falo para você, vem com a gente nessa.
Tá. Então, o nosso tempo está acabando, né? É. Infelizmente. Então, eu gostaria que você desse as suas últimas considerações, mandar um abraço, um beijo para alguém. Então eu vou mandar Nossa câmera aqui, ó. Obrigado por você. Tô aprendendo? Eu sempre falo isso, né? É o seguinte, né? Fica sempre com a gente aqui, porque você precisa estar aliado com as coisas da sua cidade. Tem uma rede de TV em Mogi Guaçu? É ela que eu tenho que ver de verdade, dá pelo menos uma atenção. Tem um podcast, chama Mogi Guaçu do Futuro na minha cidade. É ali que você vai acompanhar. Então, acompanhe a gente, né? A mensagem que a gente sempre traz aqui é essa, que você esteja com a gente, acompanhando as coisas que a gente quer levar para você. É verdade. Por que a gente faz isso? Para você. Senão não tem você aí do outro lado, não tem os guaçuanos ou guaçuanas, acabou a página, acabou o podcast, a gente não faz mais nada. Mas você está aí do outro lado. Então a gente quer levar informação, coisas, e a gente quer que as coisas aconteçam como você. A gente quer que tudo na cidade rode cada vez melhor do futuro e cada vez melhor, né, para todos nós. Então é isso, Bia. Tá bom, então. Muito obrigado, Paulo. Tá? E muito obrigado por vocês assistirem o nosso podcast, tá? E nos vemos na próxima, hein? Tchau, tchau. Valeu!